Olá, amigos queridos, muito boa noite a todos. Uma satisfação muito grande nós estarmos juntos nesta nova temporada do programa Espiritismo Ontem e Hoje. No ano passado, em 2020, nós tivemos 5 episódios desse programa que se iniciou no sentido de trazer informações históricas, informações para o esclarecimento acerca da doutrina espírita, do movimento espírita. E nessa temporada de 2021 a gente começa trazendo um pouco da história dos primórdios do movimento espírita no Brasil, inclusive para o surgimento da Federação Espírita Brasileira, os grupos que foram constituídos, os pioneiros que trabalharam desde os primeiros momentos. E nós vamos ter a oportunidade de conversar aqui neste programa com a nossa querida Marta Antunes, que está conosco. Vamos também trabalhar aqui com o Samuel Magalhães, que vai conversar também com a gente. E vamos trazer o Jorge Brito, que também é colaborador da Federação Espírita Brasileira, para a gente poder conversar a respeito desse tema. E eu vou pedir a gentileza para que vocês fiquem inteiramente à vontade para poder participar. Vocês podem aí, naturalmente, né, escrever os seus comentários. Se tiverem alguma dúvida, aí os nossos convidados também estarão disponíveis aí, dispostos a responder, ok? Então, muito boa noite. Marta, seja bem-vinda, querida. Gerada, com muita alegria que estamos aqui participando dessa reunião de estudo. E, nesse momento, eu envio um abraço muito carinhoso a todos os internautas. Muito boa noite, Samuel. Outra vez, boa noite aí ao meu amigo Jorge e a Marta. E boa noite a todos aqueles que acompanham aí os trabalhos da FEB. E desde já pedindo a Jesus que nos abençoe e mantenha sua paz nessa noite. Muito boa noite, Brito. Seja bem-vindo, querido. Só abrir o seu microfone, por favor. Oi, Brito, só abrir o seu microfone, por favor, tá? Ele está fechado. Desculpe. Okay. É falta de prática, Geraldo. Muito bem. Seja bem-vindo, Brito. Boa noite a vocês, a você, a Marta, Samuel, e boa noite a todos os telespectadores dos canais, não é isso? Né? Dos respectivos canais. Exatamente, estamos aí com vários canais, né, de transmissão, a FEB TV, com seus parceiros, e é uma satisfação. E a gente gostaria de começar o nosso bate-papo, que é uma conversa interativa mesmo entre nós aqui, para a gente conhecer um pouquinho da história. Marta, tem muitas coisas curiosas aí no início do movimento espírita no Brasil, não é? Eu queria que você começasse a conversar, e o Samuelzinho, o Brito também participam, por favor. Como é que tudo começou? Houve algum até contato de Allan Kardec aqui com as pessoas, com os brasileiros, lá no início, quando a doutrina ainda estava sendo codificada? Como é que foi essa história, Marta? Como é que começou o movimento espírita aqui no Brasil? Olha, realmente, em termos de movimento espírita no Brasil, as primeiras manifestações nós vamos encontrar na Bahia. Os baianos continuam firmando tudo, descobrimento do Brasil, todas aquelas coisas boas. Mas foi lá no 1865, né, pelo Grupo Familiar, Grupo Espírita Familiar, com Olímpio Teles de Menezes. Então, ali começou, digamos assim, eu não vou aprofundar mais, porque nós estamos diante de 2 historiadores, então eu vou só falar bem mais superficial, deixar para eles colocar melhores informações, mas foi ali na Bahia, 1865, o Grupo Espírita Familiar, Olímpio Teles de Menezes e outros espíritas, você vê, 1865. Meus amigos, o livro dos Espíritos tinha sido publicado em 1857, nem foi 10 anos depois. É bem precoce, não é? Uhum. E a partir desse IT, ele já tinha um jornal, vamos dizer assim, antes disso, Eco do Além Túmulo, e fazia publicações.
e que ele, o Teles de Menezes, o Olímpio Teles de Menezes, teria entrado em contato com Kardec, né? Que houve uma correspondência, um detalhe histórico que os companheiros vão dizer. E depois disso, mas foi uma iniciativa muito bem-vinda, e depois disso nós vamos encontrar o movimento, né, o grupo Espírita Confúcio, e que daqueles grandes espíritas como do passado, como Bittencourt Sampaio, Teles de Menezes, toda aquela turma, que depois esse grupo veio para a sociedade acadêmica e veio finalmente chegar à fundação da Federação Espírita Brasileira. Com a Federação Espírita Brasileira, foi que efetivamente nós podemos dizer que apareceu uma coordenação do movimento espírita brasileiro, não era uma experiência num estado, numa província, naquela época nem falava estado, chamava províncias, eram movimentos mais locais. Aí não, já se passou um movimento que, ainda que pequeno em termos de Brasil, mas já tinha esse caráter de unir a família, unificar a família espírita brasileira. Uhum. Ô Samuel, a Marta já começou a contar um pouquinho dessa história. Eu queria que você continuasse aí com alguns detalhes curiosos, porque a gente às vezes quer saber, não conhece, e a gente fica até surpreso. De fato aconteceu? Como é que foi isso? Né? Uma coisa tão bonita esse movimento para se consolidar no que nós temos hoje. Só abre o microfone, Samuelzinho, por favor. Achei assim muito interessante a colocação da Marta. O Brasil começa na Bahia, né? Com o descobrimento. E a doutrina espírita, em termos assim organizacionais, também principia ali com o Grupo Espírita Familiar, fundado por Luiz Olímpio Teles de Menezes, como ela falou lá em 1865. Mas o espiritismo, como havia uma programação de fato espiritual para que ele se espalhasse o mais rápido possível, ou seja, havia chegado a hora. Mesmo antes de Allan Kardec, nós já tivemos experiências mediúnicas aqui pelo Brasil. O Zeus Van Tuyl, no seu livro As Mesas Girantes, faz algumas colocações assim nesse sentido. Mas eu gostaria aqui de frisar, por exemplo, lá no meu Ceará, que é o Ceará do Jorge também, o Barão Smith de Vasconcelos, que em 1853 tinha um grupo espírita, esses grupos familiares, como era costumavam na época, e que faziam experiências com as mesas girantes. Isso foi publicado no jornal da época. Também o jornal cearense publicou notícias da Europa sobre as mesas girantes. O Rio de Janeiro também fez isso. A Bahia, até antes, nós tivemos reuniões mediúnicas na Bahia, aí na década de 1840, e no Rio de Janeiro mesmo, que é onde depois esse fulcro começa a tomar corpo, nós vamos ter, por exemplo, a presença do Melo Moraes, médico homeopata, que viveu na Bahia, né? Ele é sergipano, mas viveu na Bahia, e na época ele combatia a homeopatia. Foi quando chegou aqui ao Brasil o Benoît Muri, ou Bento Muri, e o francês e o português Martins, que chegaram aqui na década também de 1840 aqui. E ele combatia a homeopatia, que é interessante que já usava o Deus Cristo de Caridade, porque eles aplicavam, inclusive, passes nos enfermos. Era uma cultura da homeopatia. E Melo Moraes, que o combatia, inclusive, pelos jornais, foi convidado a estudar mais a homeopatia e se torna homeopata. O interessante é que a história mostra que Melo Moraes saiu da Bahia meio que fugido por conta digamos assim, do conflito com os médicos alopatas. E ele foi para o Rio. E nós vamos ver Melo de Moraes no Rio em 1853 com um grupo espírita familiar, onde participou o Marquês de Olinda, o Visconde de Uberaba, estavam juntos. E depois nós vamos, do seu conhecimento, Geraldo, o Melo Moraes vai traduzir o Livro dos Espíritos ali em 1861. É um trabalho manuscrito, mas talvez seja a primeira tradução de uma obra de Allan Kardec. Então, isso mostra essa vinculação do Brasil
com essa proposta do Espiritismo. E nos desdobramentos que nós vamos ter aí na frente, que Marta já deu uma introdução, a gente vai poder ir conversando mais sobre essa missão do Brasil que se delineia desde aqueles tempos, aliás, desde antes no mundo espiritual, certamente. Exatamente, ótimo. Brito, desse período aí que Marta, né, e Samuelzinho fizeram referência, você tem mais algum destaque, alguma curiosidade, não tem, Brito? Por favor. O Samuel, ele falou quase tudo, não é isso? Né? Ele, como sempre, um pesquisador, mas o Melo Moraes foi o principal assim, artífice desse trabalho no Rio de Janeiro. O reformador de 15 de maio de 1883, o próprio Melo Moraes, numa comunicação, o espírito, ele disse que ele ficou nesse trabalho de 1853 a 1866. Então, eles tinham esse grupo com essas pessoas que o Samuel citou. Mas existia também no Rio o doutor Eduardo Monteggia. Ele trabalhava com magnetismo. E em 1862, isso quer dizer antes da Bahia, ele fazia sessões de espiritismo e de psicografia. Não se chamava espiritismo, mas se chamava espiritualismo. Então, ainda falta fazer pesquisa para se descobrir o que é que tem. Se você for agora com a hemeroteca, com um monte de documentos que estão aparecendo, a gente vai ver que o Brasil já tinha os anúncios, como o Samuel falou aí, das mesas girantes, o Jornal do Comércio, o Diário de Pernambuco, em 1853, o Cearense. E o Cearense falava uma coisa interessante, em 1854, que além das mesas girantes, existia um intermediário que era o médium. Já falava do médium. E também nos espíritos, se dizia que eram os espíritos, né, Jorge? Exato. Então, são esses daí, esses antecedentes, antecessores desses como é que se diz? Da continuação do espiritismo, né? E vão evoluindo para grupos e tudo mais que a gente vai falar posteriormente. Vamos conversar. O Brito, o Samuel, Martinha, abre o seu microfone, por favor. Não está aberto. Isso, agora sim. Pode falar, Martinha. É porque veja bem, situando no tempo e no espaço. A cabeça racional é assim. 1865, na Bahia, o grupo familiar. Tá ok? 1865. Aí a gente, se tem notícia, tem de experiência meio de grupo, de prática mediúnica, a maior parte era feita em casa mesmo, era coisa. Aí nós vamos dar um salto para 1873, 65 para 73, com a fundação do grupo Sociedade de Estudos Espíritas, Grupo Confúcio. Uma coisa que durante muito tempo, quando eu era mais jovem, eu pensava que Confúcio era aquele Confúcio chinês, o grande filósofo chinês, mas não é. Foi uma das primeiras dúvidas que eu quis tirar. Inclusive, eu conversei muito com Zeus Vantuil sobre isso, que Confúcio, na verdade, não era o Confúcio, era um pseudônimo desse grupo, que ele deu essa mensagem, que já mostrava essa destinação do Brasil. Confúcio era um dos emissários de Ismael. O Ismael, o guia protetor do Brasil, que não é só do Brasil, depois a gente vai falar mais sobre isso, mas ele, Confúcio, era um dos emissários de Ismael. E tem isso que eu gostaria de destacar. Ok, olha só, a história é tão rica, não é? Que eu estava assim, achando muito curioso que a Martinha agora fazendo esse complemento, o Jorge havia falado de algo, não é, Samuel, que é anterior à própria codificação, à própria existência do Espiritismo, né? O Espiritismo não estava sequer codificado, os fenômenos já aconteciam. Até a Cris perguntou aqui, a Cristiane,
a questão dos primórdios também na própria América, sem ser no Brasil, outros fenômenos que aconteceram, não é, Brito e Samuel? Nós tivemos vários aí, não é? Antecessores, antes do próprio Brasil, não foi isso? Assim, Allan Kardec, isso é verdade. Allan Kardec vai dizer no Livro dos Médiuns que as mesas girantes ali nos Estados Unidos, eles são o ponto de início ou o ponto de partida do espiritismo. Então, Kardec considera os fenômenos de rádio como sendo o precursor mais imediato do espiritismo. E como nos Estados Unidos esses fenômenos começam a acontecer e tomam conta do mundo, a Europa, em vários lugares, nós temos fenômeno da mesa girante, logicamente que a América, não só aqui, mas o Jorge fez uma descoberta recente aí de uma tradução de uma obra de Kardec aqui no Chile, ainda em 1862, eu acho, 61. Quer dizer, então essa questão se espalha rapidamente. E o Brasil, como tinha essa vocação, nós tínhamos um sem número de espíritos reencarnados no Brasil com o compromisso, com a missão de, digamos assim, aclimatar o espiritismo aqui no nosso país e, por que não dizer, no mundo, que o Brasil, durante muito tempo, foi quem deu sustentação a essa expansão do espiritismo, e hoje é o maior país espírita. Então, muitos deles estavam reencarnados, e a gente vai ver pouco depois que essas instituições vão aparecer em muitos lugares, como em Alagoas, também no Amazonas, já muito recuado aí, ainda na década de 1870, Júlio César Leal, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira, que antecedeu ali a Bezerra Menezes, ele que era baiano. Ele funda ainda na década de 1870 um jornal espírita chamado A Cruz, no Pernambuco, que ele morou lá. Então, nós temos essa pleiade de trabalhadores para aclimatar a mensagem do espiritismo aqui no Brasil e também no mundo. É muita curiosidade, né? Eu queria só passar para você, Brito, só um momentinho, pode abrir seu microfone. Nós temos duas participações, que são várias as participações, duas que eu queria destacar. O Samuel falou do Ceará, o Ceará está presente, Fortaleza está presente, viu? O Recife está presente. E aí tem uma informação aqui que é bem interessante. O histórico do Espiritismo é de grande importância para o conhecimento do passo a passo da doutrina espírita. Como é importante, né? Aqui é o Deonora destacando lá do Recife, como é importante a gente conhecer, não é, Brito, a história, porque com a história a gente consegue reconhecer o que está acontecendo hoje e valorizar esse trabalho todo que foi feito anteriormente pelos pioneiros, inclusive, desbravadores, não é? Às vezes enfrentando tantas dificuldades, e hoje a gente pode ter esse movimento que nós temos graças a esses grandes trabalhadores, não é? Ô Brito, eu sei que você tem algo para falar, mas eu queria deixar destacado. Nós tivemos, então, a primeira tradução de O Livro dos Espíritos para o português, foi de quem mesmo? Do Alexandre Melo Moraes, é de 1862. Ele traduziu da primeira edição, isso quer dizer, ele entrega os manuscritos em 1862, a data está assim. E ele traduz da primeira edição, isso quer dizer que esses livros já circulavam por aqui. A doutrina espírita já circulava. E não era só o viajante que trazia, não. Não era só o viajante, porque as famílias abastadas mandavam seus filhos estudar na França, em Paris. Uhum. Era o idioma, era chique mandar fazer isso. Mas as livrarias daqui já existiam. Tem um livreiro chamado Baptiste Louis Garnier, a livraria Garnier. Ele era editor e livreiro. E ele foi quem editou depois os livros do Travassos, né? Então, a livraria é de 1844. Então, já circulava por aqui esses livros. Então, com referência ao grupo Confúcio, que é a Sociedade de Estudos Espiríticos, é importante destacar que
quando da sua inauguração, do dia 2 de agosto de 1873, há uma comunicação de Confúcio e há uma comunicação de Kardec pela médium senhora Pimet. As duas comunicações, é a primeira comunicação de Kardec no Brasil, pela senhora Pimet. Que ano que foi, Brito? Desculpa. Qual ano? 1873. Tá? Então, eles mandaram a notícia e a Revista Espírita de 1874 conta toda a história do grupo Confúcio, sob a inspiração de Ismael, e que depois ele tem um desdobramento, tem vários desdobramentos, e eles vão ficar no grupo Ismael, que é conhecido na FEB, não é isso? Né? Conhecidíssimo. Porque havia, nessa época, muita assim, dissidência, porque tínhamos problemas com as ideias, os científicos, os místicos e os puros. Ainda tinha esse puro. São três, não são dois, são três. Tá? Os científicos da parte experimental, os puros da parte filosófica e os místicos da parte religiosa. Então, eles fundaram depois... a confusão depois... é desde o início, é isso? O problema vem desde o início. E assim, um largava o outro, o grupo largava por dissidência, fundaram aqui a Sociedade de Estudos Espírita Deus, Cristo e Caridade. Daí, em 23 de março de 1876, daí vem o dístico nosso. Deus, Cristo e Caridade vem daqui. E foi fundada por Bittencourt, Sampaio e Sayão. Depois, né? Muda o nome para Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade. Certo. Depois, isso... Você quer que eu conte depois ou isso já pode... Você está querendo... Não, então deixa para... Não, porque tem muita história para contar. Eu queria que Samuel e Marta também participassem dessa história. A Giane está perguntando o seguinte, olha, a Revista Espírita é muito importante para esses detalhes da história do Espiritismo? Sem dúvida, não é, Samuel e Marta, a Revista Espírita? E também, não é, Brito, o Reformador. O Reformador é um repositório de informações históricas impressionante, viu, gente? Quiser conhecer, né, a história do movimento espírita no Brasil, né, e também no mundo, tem Reformador. E a Revista Espírita também, lá do Espiritismo Nascente, sem dúvida alguma. Né? O Reformador de 1973, ele tem um artigo que é um artigo sobre o centenário do Grupo Ismael. É agosto de 1873. Então, aí ele conta a história da fundação do Grupo Confúcio, fala dessa mensagem que o Jorge Brito falou do Espírito Confúcio, que depois Humberto de Campos, em Brasil, Coração do Mundo, vai falar que é um dos emissários de Ismael, e ele dava muitas mensagens nesse grupo. A mensagem que Kardec deu na Revista Reformador de 1973, em agosto de 73, comemorando o centenário do Grupo Ismael, fala sobre isso. Agora, o que eu gostaria de destacar também, além dessas duas mensagens da senhora Pimet, que o Jorge falou, de Kardec e de Confúcio, é que uma coisa que eu gostaria de dizer, quem foi a primeira diretoria? Nesse Reformador de 1973, fala quem foi a primeira diretoria. Entre ele e o presidente não era Ismael. Não era Ismael, não era Bittencourt Sampaio. E uma curiosidade, as mulheres vão adorar isso, naquela época, 1870... Bittencourt Sampaio frequentava o grupo com a esposa dele. A esposa dele fazia parte, inclusive, da diretoria do Grupo Confúcio, a esposa de Bittencourt Sampaio. Então, nós temos o Casimir Letor, nós temos, vou ler aqui, o Antônio de Silva Neto, que era o presidente do grupo, Eugênio Bolter, Marconde Pestana, o terceiro secretário agora,
Doutor, olha, quem que era o tesoureiro? Francisco Leite Bittencourt Sampaio, senhora viúva Perret, Conlé, etc. Muita coisa, hein, Matinha? Quer dizer que as mulheres já fazendo parte também desde o início, né? Da Nesse mês de diretoria, março, e são várias, eu estou contando É. aqui, Rosa, a viúva Perret, uns 3 ou 4 aqui, e sem falar a médium. Sim. Então, isso é importante. Por que é importante destacar isso? Porque até hoje, no século XXI, nós vemos que há uma discriminação em salários, em empregos para as mulheres. Mas naquela época, gente, 1873 que nós estamos falando, né? Já tinha essa, vamos dizer, não havia mais essa coisa, tudo estava ali no sistema de igualdade. Que maravilha. E a gente está no mês de março, né? Que a gente comemora o Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março. Importante a gente fazer essa referência, né? Pois é, isso é importante. Realmente. E a mensagem de Kardec, a mensagem de Kardec, não, desculpa, o grupo Confúcio, ele tinha uma bandeira, vamos dizer assim, que era um lema, vamos usar mais essa palavra lema, que ele se definia, que era: sem caridade não há salvação, sem caridade não há verdadeiro espírito. São esses fatos interessantes que conta aí. Muito bem. Ô Samuel, nesse período que a Marta está falando, a Martinha está citando aí 1873, o grupo Confúcio, foi nesta oportunidade que Ismael se manifestou pela primeira vez? Foi. Que a gente tem referência? Samuel, fato, como é que é isso? É de fato no grupo Confúcio que Ismael vai tratar sobre essa missão do Brasil, desse espiritismo cristão, que esse termo espiritismo cristão, apesar de que algumas pessoas, às vezes, o tomam, digamos assim, em menor expressão e até com um certo, digamos assim, milindre, mas é um termo usado por Allan Kardec, né? Que é o termo espiritismo cristão. Então, nessa mensagem, os espíritos, Ismael já vem falando dessa missão do Brasil e faz um alerta. Ele vai nos dizer nessa mensagem que se o movimento espírita caminhar nessa direção, de fato o espiritismo vai florescer no Brasil. Por quê? Porque é uma necessidade das almas, a necessidade moral. E no entendimento de que a ciência e a filosofia são instrumentos para que nós possamos receber a moral e caminhar com ela. E é essa a proposta que é colocada. Interessante que, nesse período, já residia no Rio de Janeiro, por exemplo, Luiz Olímpio Telles de Menezes, embora a gente não ouça muito falar dele, mas ele muda para lá em torno de 1872, quando Luiz Olímpio Telles de Menezes vai para lá, e ele que lançou o Eco da Lentum em 1869, o primeiro sai em julho de 1869, e ele era bimestral, aquele período. E um fato interessante, que não é Kardec que faz essa observação sobre o Eco da Lentum, porque ele já havia desencarnado, mas nós vamos encontrar referência a esse jornal na Revista Espírita, de outubro, daquele ano, de 1869, e mais à frente, em novembro, eles transcrevem o primeiro número praticamente inteiro, transcrito lá na França para mostrar, faz os elogios e alguns cuidados. Por quê? Porque havia um tom ainda muito apegado ao atavismo católico, o que era natural em todos os lugares. Inclusive, quando se fala em dissensão nesses grupos, isso e aquilo, eu não gosto muito desse tom, porque dá a impressão que são inimigos dentro de si, mas eram pessoas que pensavam diferente. Aquela época ainda não se conhecia o espiritismo, estava se começando a estudar, então é natural que ninguém tivesse, digamos assim, uma visão holística da doutrina, o que hoje nós temos. E isso é que fez com que ele disse essas fronteiras de separatividade quase que inteiramente, porque você tem uma compreensão do todo. Então, na época, era por conta disso. Eu acho que é melhor assim, eu acho que é melhor assado. É tanto que muitos desses, mais tarde nós vamos conversar aqui, vão estar reunidos aí
diante da Federação Espírita Brasileira nascente. Perfeito. Eu queria que vocês comentassem também, Brito, Marta, Samuelzinho, por favor. Nesse período também houve mensagens do codificador, mensagens do espírito Allan Kardec. Já estava desencarnado, desencarnou em 69, não é isso? E um pouco depois ele já dava algumas comunicações, dirigindo-se, inclusive, né, ao povo ou às pessoas que já estavam trabalhando no movimento espírita iniciante ali, naqueles primórdios, já com algumas orientações. Até diante dessas, né, digamos, dessas diferenças, como o Samuelzinho está destacando, e ele falando da necessidade da união, da unificação, não tem isso? Da caridade, não é isso, Jorge Brito? Não é nesse sentido que Kardec trouxe as mensagens? Ele deu as mensagens no grupo espírita Fraternidade. Isso foi através do médium Frederico Júnior, e entre 1888 e 89. Aqui diz Sociedade Espírita Fraternidade. Esses grupos eram muitos grupos, até hoje a gente faz uma confusão, precisa elencar esses grupos, que alguns eram efêmeros, alguns tinham vida muito rápida, mas o Kardec dá essas comunicações entre 1888 e 89. Ele faz uma exortação ao estudo, à caridade e à unificação. São muitas páginas, mas é interessante. Só para dizer, né, Brito, essas mensagens estão publicadas, gente, no livro Estão publicadas, eu vou falar, no livrinho A Prece, elas estão publicadas, ainda é corrente, né, Geraldo, da publicação disso, né, assim, tá atual, né? Diz ele aqui, numa dessas, aqui um trechozinho: meus amigos, sem caridade não há salvação, sem fraternidade não pode haver união. Ele já apelava para isso. Univos, pois, pela fraternidade, debaixo das vistas do bom Ismael, Kardec, vosso guia e protetor. E aí ele trata das obsessões. É um texto longo. O livrinho A Prece traz... Não é livrinho, é um livrão, né, gente? É um livrão. É porque são poucas páginas, mas é muito valioso, Depois, né? Kardec se manifesta, né, na FEB, na inauguração da sede. Tem, eu acho que 2 mensagens mais, certo? Mas não está aqui, né? Não é hora de se falar sobre isso. Exato. Até no centenário da FEB, em 1984, só por curiosidade, né, Marta? A gente estava lá presente, é uma coisa impressionante isso, mas a gente vai contar essa história ainda, que é tão emocionante. Eu queria, assim, viu, Marta e Samuel, que a gente fizesse, como a Marta no seu espírito científico, ela fez ali uma amarração, digamos assim, só para a gente não perder a cronologia também. Nós tivemos, antes da fundação da FEB, alguns grupos, confere? Já voltados para o estudo, para a divulgação, enfim. Quais exatamente foram esses grupos, não é? Mais ou menos ali o período em que eles existiram, até chegar à fundação da FEB, só para a gente contextualizar historicamente para os nossos amigos acompanharem. Fala aí, Samuel, que eu já falei rapidamente sobre isso, que eu quero depois destacar a mensagem de Kardec no grupo Confúcio, que foi em 1873, foi antes da FEB. Tá ótimo. Fala aí, Samuel. Eu tenho listado aqui, Geraldo, tá? Se tiver algum problema, se o Samuel quiser falar também. Mas fala aí, Samuel, fica à vontade. Estamos aqui, olha, ao vivo é assim mesmo. Um vai falando, outro vai complementando. Você complementa aí, Samuel. Olha, em 1873, no dia 2 de agosto, Sociedade de Estudos Espíritas do Grupo Confúcio, né? Depois, em 23 de março de 1876, a Sociedade de Estudos Espíritas Deus, Cristo e Caridade, a Conselho de Ismael, orientação de Bittencourt Sampaio, e em 1878, de Luiz Saião. Depois, em 20 de maio de 77, Congregação Espírita Anjo Ismael. Em 8 de junho de 78, Grupo Espírita Caridade. 3 de outubro de 1879,
a Sociedade de Estudos Espírita Deus, Cristo e Caridade passa a chamar-se Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade. Diretores: Siqueira Dias, Cirne Lima e Antônio Pinheiro Guedes. E aqui, 21 de março de 1880, o Grupo Espírita Fraternidade, que em 1890 adere à FEB. Eram dissidentes, eu sei que meu amigo não gosta dessa palavra, mas está escrito da Sociedade Acadêmica. Tá certo. Na verdade, quando eu digo assim que não gosto assim da palavra, talvez porque tem uma conotação muito forte. Mas é interessante notar que algumas dessas pessoas já estavam lá em 1873 no Grupo Confúcio, como é o caso lá do Bittencourt Sampaio. E uma curiosidade nesse grupo é que os homeopatas, o Bento Moure e o João Vicente Martins, o português, eles assistiam o trabalho mediúnico de receituário dentro do Grupo Confúcio. Então, eles realmente tinham essa ligação. E uma coisa importante notar também é que Saião só chega em 78, apesar de que a Sociedade de Estudos Espírita Deus, Cristo e Caridade, fundada em 76, o Saião só aparece um pouco depois, a mulher doente, e ele vai atrás de um receituário e termina ficando. Ele que é uma alma elevadíssima e que, como está anotado no livro Voltei, do irmão Jacó, que é o Frederico Figner, ele, como Bezerra de Menezes, não precisa mais reencarnar na Terra de tão adiantado que é essa alma. Mas Bezerra, aí... Samuelzinho, Bezerra de Menezes e... Antônio Luiz Saião. Né? E Bezerra é muito conhecido, mas pouca gente fala do Saião, mas está lá no livro do Frederico Figner essa informação. E é nessa sociedade mesmo que há uma cisão aí entre os místicos e científicos. Esse termo de espíritos puros ele foi criado mesmo, foi pelo o Canuto Abreu. Praticamente só ele quem usa para esse termo de espíritas puros, essa coisa. Essa coisa mesmo era entre os científicos, que só queriam estudar a ciência, e os místicos, que queriam dar mais ênfase à questão do evangelho. É quando eles saem aí e que vão formar essa sociedade que o Jorge falou, falando dos núcleos maiores, que é a Sociedade Acadêmica, e Bittencourt Sampaio funda esse grupo da fraternidade. É onde vai para lá ele, Saião e alguns outros. Mas tem uma coisa interessante. Antes do surgimento da FEB, nós vamos ter também o Centro da União Espírita do Brasil, que tinha a pretensão de organizar o movimento, né? E, inclusive, Bezerra de Menezes participa dessa instituição. De que ano que é, Samuel? É de 81, eu acho que é de 81. É de 81. O Centro da União Espírita. Bom, o que eu queria destacar é tudo na vida tem um planejamento. Mesmo que um planejamento seja assim, simples, ou seja superficial, mas há. Então, quando ele iniciou a pregação dele, todo mundo deve saber, deve lembrar disso, em um determinado momento, mas logo ali no início, quando ele já estava começando a ser conhecido, no primeiro ano, ele envia às cidades, à frente dele, os 70 ou 72 discípulos, né, que é chamado, ele manda para preparar o caminho dele. Não foi logo do início, não. O Cristo começa, fica sendo conhecido, aí ele envia 70 ou 72 discípulos, conforme a tradução da Bíblia, do Novo Testamento, uns falam 70, outros falam 72 discípulos, que eles iam à frente, chegavam numa cidade de 2 em 2, eram 2 discípulos, de 2 em 2, chegavam, falavam que o reino de Deus estava próximo, que o Messias, etc. Tal. Depois, o Cristo chegava ali, mas o ambiente já estava preparado. Similarmente, o grupo Confúcio, que vão dizer assim, como o movimento nacional, a célula que veio dar futuramente a origem à FEB, Confúcio, ele veio primeiro com esse espírito Confúcio. O grupo Confúcio, né, chamado grupo, ele dava muita mensagem. Humberto de Campos vem falar em Pátria do Evangelho e Coração do Mundo, que Confúcio era um dos emissários de Ismael.
Então, antes de Ismael se manifestar propriamente dito, revelar-se à semelhança do método utilizado pelo Cristo, veio esse espírito chamado Confúcio e que vai preparando o ambiente. Nessa reunião de inauguração do Grupo Confúcio, que, na verdade, é a Sociedade de Estudos Espiritista, em 1873, nós vamos ver, temos duas mensagens. A mensagem que já foi falada aqui, né, da senhora Pimê, que ela deu duas mensagens. Mas, quando Confúcio acabou de dar a mensagem, eu queria destacar que é muito importante, que isso é o alicerce, são as fundações do nosso movimento espírita. É breve, um pequeno trecho dessa mensagem de Confúcio, que ele fala assim: fé, caridade, homens de boa vontade, que a fé, a caridade e a união animem vossos corações, a fim de que os bons espíritos sejam convosco, movidos desses verdadeiros sentimentos, que esperamos morem em vós, vereis aumentadas as vossas forças, e etc, etc, etc. No fim, ele fala: coragem, fé, esperança, e seremos convosco. Em seguida, essa comunicação mediúnica da senhora Pimê, há uma médium vidente, ela vai e registra que Kardec está presente. Ela registra a presença de Kardec. Logo passado algum momento, através dessa mesma médium, Kardec dá a comunicação, que eu vou destacar um trechozinho de nada. A primeira comunicação de Allan Kardec, ele desencarnou em 1869, nós estamos em 1873. Então, veja aqui: chamado ao vosso meio, é para mim um prazer, tanto quanto um dever, responder aos desejos benevolentes dos manifestantes. Que vos possa falar além do que expressou o elevado espírito que acaba de vos encorajar. Confúcio, o espírito enviado de Israel. Eu não o faria melhor. Diz-vos-ei, então, apenas isto. Olha o que Kardec orienta na hora que estava lançando a pedra fundamental do que seria a febre. Trabalhar na vinha do Senhor é levar os vossos irmãos encarnados à coragem, à consolação, à resignação e, sobretudo, à esperança. É indicar a muitos dos vossos irmãos desencarnados o caminho da felicidade ao qual aparente. Olha o final da mensagem. Final não, estou destacando. Trabalhai, pois incessantemente, sem interrupção, sereis assistidos, esclarecidos e abençoados. Gente, essa mensagem, Geraldo, isso é uma preciosidade, porque estava lançando as pedras fundamentais do que viria depois, com a Federação Espírita Brasileira, depois o Pacto Alto, aí em 49, aí, até... Ô, Martinha, você sabe que a gente, como uma tia, né, sempre falava, a gente chega a se arrepiar. Para arrepiar mesmo. Que é impressionante, assim, não é? Essa atuação. Eu queria dizer, viu, Nilda, que essas mensagens todas que a gente está aqui assistindo, estamos comentando, nós estamos vendo trabalhadores da primeira hora, né, que se esforçaram, que são um verdadeiro exemplo para nós. Nós estamos enfrentando um momento difícil, sim, Nilda, mas nós temos um amparo espiritual muito grande. Então a gente precisa continuar trabalhando, perseverante, com fé, como foi falado aqui, não é, com esperança, para a gente poder receber a assistência dos bons espíritos e fazer a nossa parte, não é? Então, muito bem, essa história ela é empolgante. A participação de vocês aí, que são aqui, digamos, o quinto elemento desta sala virtual, fiquem à vontade para escrever, para colocar suas anotações. Se tiverem aí, não é, perguntas, a Martinha Freitas está dizendo, ó, Marta, sua xará, dizendo que é emocionante esta comunicação de Allan Kardec, não é? É uma coisa muito emocionante mesmo. Ô Samuel, eu queria só que você fizesse um apanhado dessa parte histórica antes da FEB ainda, porque nós não vamos conseguir provavelmente entrar na própria FEB ou nesse programa, mas na semana que vem a gente adentra, né?
antes ainda da fundação da FEB, esses pioneiros, esses grupos, porque foi ali no intervalo, Brito, pelo que você falou, em torno de 10 anos, mais ou menos, tivemos uns 4, 5 grupos, Samuel, é isso mesmo? Isso, Geraldo, até porque daquelas pessoas oriundas desses núcleos, como o Grupo Confúcio, que terminou aí originando a Sociedade de Estudos Espírita Deus, Cristo e Caridade, por exemplo, mas foi ainda no Grupo Confúcio que nós tivemos as primeiras traduções de Kardec impressas aqui no Brasil, com o Joaquim Carlos Travassos, que era o secretário-geral do grupo. Tinha um pseudônimo, né? Como é que era o pseudônimo? Fortúnio. Fortúnio. Fortúnio, Fortúnio. Deveria. Então, por exemplo, isso aí já é uma sedimentação, porque até então nós tínhamos uma dificuldade aqui no Brasil. Primeiro, as impressões eram muito custosas aqui. O papel celulose vinha da Europa para cá, nós só tínhamos matéria-prima, então era muito caro isso. Então, os livros que nós tínhamos aqui eram o livro em francês, que era uma língua muito falada. Quando nós visitamos os jornais da época, você vê artigos em francês publicados nos jornais laicos. Isso quer dizer que as pessoas liam, muita gente conhecia o francês, mas lógico que isso ficava limitado a um grupo. Então, muita gente nesse período já começou a publicar, a ter colunas em jornais, a publicar trechos de obras de Allan Kardec e outras iam aparecendo. Mas desses grupos aí, só para a gente fazer o link desses maiores, depois do Luiz Olímpio de Menezes, lá em 1865, na Bahia, com o Grupo Familiar do Espiritismo, há esse destaque para o Grupo Confúcio, em 1873, que dura aí mais ou menos uns 3 anos, pouco menos. Vai surgir a Sociedade de Estudos Espírita Deus, Cristo e Caridade, que tem mais ou menos a mesma duração, e aí onde vai surgir dela a Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade, onde reúne mais os científicos, e os outros formam esses grupos menores, como foi o caso de Bittencourt Sampaio com o Grupo da Verdade. Então, eles foram surgindo, e surgiu essa tentativa de unificação ou de coordenação com o Centro da União Espírita. Mas parece-nos que estava reservado mesmo à FEB, porque esses grupos, como disse a Marta, é uma preparação, e é natural, porque as coisas elas não nascem prontas, a casa começa do alicerce, então é uma construção do movimento espírita brasileiro, para não dizermos a FEB. A FEB é a casa diretora, organizadora do movimento espírita, mas ela já é herdeira do trabalho desses companheiros da primeira hora. É herdeira, e alguns deles vão se juntar à FEB. Você pega um Bittencourt Sampaio, o espírito é elevadíssimo. Está lá, ele era do Conselho Fiscal do Grupo Confúcio, e vai nessa ascensão. Então, há toda uma programação até que vamos ter a Federação Espírita Brasileira, que você disse, nós não vamos entrar nisso hoje, mas que a primeira reunião para a fundação, que podemos até considerar historicamente como sendo ela, é de 27 de dezembro de 83, e um caso curioso, que eu sempre gosto nessa primeira ata da FEB, são 12 os fundadores, são 12 nomes lá, e eu lembro dos 12 de Jesus, no simbolismo. E dentre esses 12, como Jesus era acompanhado de algumas mulheres, como tinha, inclusive, algumas que bancavam o trabalho de Jesus, como está lá em Lucas, no capítulo 8, versículo 3. Estava Maria Madalena, Joana de Cusa, Susana e outras que bancavam. Eu não digo que essas bancassem com seu dinheiro, mas nós temos 3 mulheres na fundação da FEB. E isso é muito interessante. Por quê? Porque o Espiritismo vem para esse tempo novo, nos igualar, porque nós somos espíritos. Então, a FEB tem toda essa responsabilidade sobre seus ombros. E é uma instituição que eu gosto de dizer que já atravessa 3 séculos. Começou no 19, passou o 20, e nós estamos no 21. Então, a FEB vem atravessando 3 séculos. Mas ela é herdeira desse trabalho.
assim como nós somos herdeiros também dos seus pioneiros. Eita, Samuel, já estou ficando emocionado aqui, É viu? emocionante. Realmente, Martinha. Eu tenho impressão que hoje nós não vamos poder falar, talvez, de Ismael, né, Geraldo? Não, eu acho que não, Martinha. A gente pode seguir com. Vamos ver aqui, nós temos até 8h10 e já são, né, 8 para as 8. É muito. O tempo voa. Eu só queria, Martinha, aqui que a gente fizesse o seguinte: Brito, a gente está tendo uma demanda das fontes. Onde é que a gente pode encontrar estas mensagens? As fontes, Por favor. as fontes, Geraldo, as fontes, a maioria do Reformador, está tudo na internet. Mas eu queria só, complementando aí o Samuel, meu amigo, ele é muito bom de doutrina, certo? Eu sou mais seco nessa área. Teve o grupo dos humildes, Isso. mais conhecido como Grupo de Saião, esse é importantíssimo, certo? E mais tarde, Grupo Ismael. Sim. E são os mesmos componentes, viu, Samuel? Não é dissidente, é uma palavra que rima. São os mesmos componentes do Grupo Espírita Fraternidade, certo? E eu queria só chamar a atenção que o Grupo Confúcio foi muito importante. Além das traduções do Fortúnio, ele publicou uma revista, em 1875, a Revista Espírita, que é tão pouco conhecida, mas está disponibilizada na hemeroteca, e era dirigida por Antônio da Silva Neto. Era uma revista nos moldes da Revista Espírita de Kardec. Brito, Matias, só um momentinho. Eu quero chamar o pessoal, por favor, os internautas, queridos amigos. O Reformador, sim, ele está disponível aí para pesquisa. Se tiver qualquer dificuldade, porque houve uma mudança de sistema, nós estamos ajustando. Mas qualquer pesquisa que se quiser, pode escrever para a FEB, nós mandamos o artigo eletronicamente, a cópia digital para você, onde você estiver, tá certo? Vocês podem escrever para a FEB, para a Biblioteca de Obras Raras, né? obrasraras@febnet.org.br. Pode mandar aí para esse e-mail, ok? Se a nossa produção puder registrar aí, por favor, no chat, eu agradeço, tá? No chat aí, é Obras Raras, não é isso, Brito? obrasraras@febnet.org.br. Ok. Tá certo? Geraldo, eu queria só me referir a um livro interessante que tem a história, parte da história do Espiritismo, é do Pedro Franco Barbosa. Você é editor desse livro, Espiritismo Básico. Está aí, grande parte do que eu tirei, está aí. A história da FEB está toda aí. Mas tem documento, tem outras referências que o Reformador é uma fonte muito boa de pesquisa. Isso. Os grandes espíritas do Brasil, do Zeus Vantuil, que ele traz a biografia, ele fala muita coisa. O esforço histórico. O esboço e o escoço, né? O escoço e o esboço histórico. Esse material, Geraldo, deveria ser feito um livreto, uma coisa assim. Uma reedição. Vamos preparar. Aquele material é muito bom. Eu tenho ele. Agora, além disso, além do Reformador, do esforço histórico, do esforço do esboço histórico, do Zeus Vantuil, nós temos muitas obras. Nós temos o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que tem muitas informações. Mas tem outros livros, eu vou pegar só 2 para vocês, que enquanto você estava falando, eu fui ali e peguei. Esse livro aqui, Falando a Terra, Falando a Terra, fala muita coisa do Espiritismo do Brasil. Esse outro livro aqui, Novas Mensagens, do Chico, Humberto de Campos. A introdução desse livro, Novas Mensagens, é assim, a introdução, o Espiritismo no Brasil. E essa mensagem é de um valor, porque o espírito que introduz a mensagem, que no caso aqui eu acho que é o próprio Emmanuel, que é ele que introduzia todas as mensagens do Humberto de Campos, ele começa fazendo um retrospecto do que era o espiritismo antes do Brasil. Vai na França, vai na Bélgica, vai na Alemanha, viaja, faz uma viagem, contando na Grã-Bretanha, na Itália, na Rússia. Olha que os países que ele vai falando.
até chegar no Brasil e dizer o que o Brasil está falando. É um livro, gente, que foi publicado em 1938. Pois é. Histórico belíssimo. Eu quero aqui dizer o seguinte ao nosso público, veja, nós estamos começando essa temporada, não é, do Espiritismo Ontem e Hoje, é o primeiro episódio de uma série de 4, que é o mês de março inteiro. Estaremos com esse time aqui, não é, com esses nossos amigos pesquisadores, o Samuel Magalhães, o Jorge Brito, a Marta Antunes, que é vice-presidente da Federação Espírita Brasileira na área de unificação. Então, nós estamos aí com esses nossos amigos e irmãos qualificados no sentido do estudo, da preparação, do conhecimento, para colaborar para que a gente conheça bem essa história, como tudo começou. Vê que a gente começa a conversar, a gente fica empolgado, tem tanta coisa, mas nós programamos esse mês de março, toda quinta-feira, das 19 às 20h10, nós estaremos aqui com essa equipe trazendo o histórico da FEB. Depois vai ter continuidade. Esse programa ele vai ao longo do ano inteiro, não é? Mas nós vamos tratar dos assuntos assim para poder deixar bem claro, não é? Vamos falar de Ismael da próxima vez e vamos falar da FEB até Ismael. 1900. Aí depois a gente vai continuar essa história, porque Ismael tem muita coisa para contar. Tem muita coisa interessante que eu acredito que não seja do grande público, do conhecimento do grande público espírita sobre Ismael. Muita coisa interessante. Tem muita curiosidade mesmo. Pois não, Samuel. Eu queria fazer assim, uma observação. Para quem desejar pesquisar, primeiro essas fontes que foram citadas, porque ali estão reunidas na sexta uma série de coisas boas. Mas, para quem quiser assim, pesquisar mais, tem que sair dos periódicos espíritas e ir para os jornais laicos da época. Porque, como na época existia dificuldades, principalmente em muitos estados, quem quiser olhar seus estados, existiam muitas colunas desses jornais, muitas informações sobre o que estava acontecendo no movimento espírita e também nesse período. Agora, eu fiquei muito feliz aqui quando a Marta citou os Zeus e fiquei com... Não é uma inveja, mas é um pontinho de inveja da convivência dela com Zeus Vantuil. Eu estive 2 vezes quando estava trabalhando no livro do Richer, que ele, inclusive, me ajudou com o material. E considero assim... até hoje, o nosso historiador no movimento espírita. Então, precisamos conhecer o livro dos Zeus. E, a propósito, o meu é uma ediçãozinha bem antiga, As Mesas Girantes e o Espiritismo. Para nós quisermos conhecer esse início, vamos lá na Mesa Girante e o Espiritismo. É uma obra que eu acho que é pouco lida de tanto valor que ela tem. Eu acho extraordinário esse livro dos Zeus. Samuelzinho, nós temos uma edição recente dessa obra, um trabalho editorial belíssimo. Está disponível Geraldo, aí, viu? Pois Geraldo, não, Brito. Fala, Brito. A hemeroteca digital da Biblioteca Nacional, ela dá, assim, um panorama geral sobre tudo. E o Espiritismo está incluído lá. É só entrar. E outra coisa, tem a Gálica, ou Galicá, não sei como é que pronuncia isso, acho que Gálica é latim, mas a Gálica francesa é um primor, porque os livros de Allan Kardec estão praticamente todos lá, as revistas espíritas estão todas lá. Então, hoje, a internet, ela traz para dentro da nossa casa, traz para a nossa mesa o mundo da pesquisa. Exatamente, A gente tem várias obras históricas. A Maria Milhomes está sugerindo ali, aos irmãos escritores desta live surgir um livro sobre o Espiritismo Ontem e Hoje no Brasil. Tem bastante informação histórica, né? Muito bom. Bom, gente, eu queria, já que nós já estamos aqui, 20 horas, né? Nós estamos no horário já, e a gente percebe que o público também, no horário, quando chega às 8 horas, né? A nossa produção diz aí, o pessoal tem outros compromissos, alguns têm evangelho, tem estudo, né? Tem irradiação, é interessante, né? A organização. Então, eu queria que, para a gente fazer um fechamento, assim, de maneira provisória, né? Não é completo, mas, assim, só aqui desse momento, eu queria que a Marta, né, e o Samuel e o Brito falassem as suas últimas palavras, já se despedindo e já entendendo que estamos aqui na quinta-feira da outra semana, nesse mesmo horário, continuando para falar de Ismael e falar da Federação Espírita Brasileira nos seus primórdios até mais ou menos 1900, que é a nossa ideia, se a gente conseguir chegar lá.
Pois não, Martim, então, para sua despedida. Bom, na minha despedida, até breve, na verdade, né? Semana que vem, se Deus quiser, nós estaremos aqui com a promessa, com o compromisso, pelo menos, de falar sobre Ismael, sobre a fé. Olha, esse espírito Ismael deixa a gente de queixo caído e vale a pena, porque ele já nasceu para ser universal. Depois nós vamos falar sobre isso. E, então, eu quero agradecer essa oportunidade. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre a nossa FEB, a organização. Nós temos muitas histórias, muitos livros de autores que, inclusive, fora da psicografia, da mediunidade, da psicofonia do Chico Xavier, a maravilhosa mediunidade dele, esses livros de história. Então, agradeço muito essa oportunidade, que para mim é fazer uma viagem ao tempo. Gente, como é que é maravilhoso a gente ficar olhando como é que essas pessoas, como é que esses espíritos, os encarnados e os desencarnados, estavam comprometidos, era uma equipe só. A mesma equipe, igual os montou a equipe da codificação, havia uma equipe espiritual, sob a coordenação do Espírito da Verdade, uma equipe encarnada sob a coordenação de Kardec, e nós vamos ver reproduzindo isso na organização do Espiritismo do Brasil, até chegar à nossa FEB, e o papel que Ismael desempenhou e desempenha nesse contexto. Que Deus nos abençoe, que tenhamos toda uma semana um resto de semana, final de semana, de muita paz, de muita saúde, muita alegria. E cuidados. Cuidados, muito bem. Obrigado, Martinha. Quem gostaria agora? Samuel Brito, fique à vontade. Eu vou falar, meu telefone está acabando a bateria, Geraldo. Só agradecer assim, a oportunidade, e você sabe que eu conversei com você muito, e eu gosto de me preparar, mas a história do Espiritismo, ela ainda está por escrever, né? por ser escrita, é isso, né? E eu imagino a história do Espiritismo, não esses tratados com muitas citações, de nota de rodapé. A história do Espiritismo ela tem que ser simples, e ela tem que atingir os jovens. Uma história, digamos, claro, dentro dos princípios modernos de historiografia, mas que seja compreensível, que a gente saiba essas curiosidades aí, tenha isso à mão. Isso daqui é um bom começo para a gente, né, dar o pontapé inicial. Tá? Muito obrigado pela atenção. Boa noite a todos. A gente agradece a sua presença, querido. Samuelzinho. Eu gostaria de lembrar aqui Allan Kardec, a exortação de Allan Kardec, para que cuidemos da história do Espiritismo. Ele vai aconselhar a nós espíritas, ao movimento espírita, a resgatar e preservar a história do Espiritismo. Isso em mais de uma ocasião. Nós vamos encontrar pelo menos 3 ou 4 ocasiões, dentro da Revista Espírita, por exemplo, Allan Kardec falando sobre isso. Para quê? Para que nós saibamos de onde estamos vindo, qual é o nosso patrimônio, e conhecendo esse nosso passado, inclusive os equívocos cometidos durante esse transcurso, nós possamos traçar um futuro com mais equilíbrio, com mais possibilidade de êxito. É importante saber quem somos, de onde nós viemos, é a nossa raiz, digamos assim, é o útero de onde nós, digamos, onde vamos gerar, de onde saímos. Essa é a história do Espiritismo. Merece que nos debrucemos sobre ela, e fica o convite a todos aqueles que nos ouvem, para que faça isso, cada um no seu estado, e a gente, com certeza, vai encontrar motivos de alimentarmos o nosso ideal, nos sentirmos felizes de ser espírita, porque ser espírita é muito bom. Que maravilha, é uma grande oportunidade, né, com responsabilidade. Eu queria agradecer ao Samuel, a Marta, né, o Brito, agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando e já deixar um dever aí de casa, não é? Se for possível aí, né, Brito, está de volta conosco, a gente deixar um dever que seria a leitura, pelo menos de 2 capítulos do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né, Martinha, que tem lá um capítulo sobre Ismael
e tem um capítulo sobre a Federação Espírita Brasileira, a FEB. Então vale a pena ler, porque na semana que vem nós vamos tratar exatamente desses dois assuntos, não é? E dá muita conversa, é muito rico, a história tem muitos elementos, não é? Então a nossa gratidão a todos vocês que estão nos acompanhando, gratidão uma vez mais a Martinha, Samuelzinho, ao Brito, né, a nossa produção que gentilmente aí faz com que a gente possa estar aqui presente. Obrigado pela presença, pelo carinho de vocês e até a quinta-feira que vem em mais um episódio do Espiritismo Ontem e Hoje. Um abraço, queridos, muita paz, muita luz. Muita paz.